Vamos orar, irmãos, para a gente dar início, agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Pai, nós queremos te agradecer nessa manhã, em nome de Jesus, porque o Senhor permitiu que estivéssemos aqui mais uma vez reunidos. Pedimos a tua graça sobre nós, que o Senhor nos ajude a compreender o assunto que será tratado aqui nessa manhã e a olhar esse assunto à luz da tua palavra. Que a sua palavra, de fato, guie as nossas decisões, os nossos pensamentos e as nossas crenças. Nós confiamos a Ti esse tempo, no nome de Jesus, e já te agradecemos. Amém. Então, o assunto dessa manhã, queridos, é budismo. Vamos analisar a seita chamada budismo, ok? Alguém aqui que está entre nós nessa manhã, conhece alguma pessoa que frequenta o budismo? Várias pessoas. Porque não é uma religião assim, distante. Surgiu, de fato, na Índia, então é distante, vive só seguidores que moram lá. Não é bem por aí. Existem muitos budistas que moram no Ocidente e que estão bem próximos de nós. A gente nem imagina, irmãos. A quantidade é bem grande. Então, olha só, toda religião, ela crê em alguma coisa. Tem religião que vai colocar o ser humano no centro. Tem religião que vai colocar Cristo, Deus no centro, como é o caso do cristianismo. Tem religião que coloca a natureza no centro e por aí vai. Mas toda religião crê em alguma coisa. É impossível crer em nada. Até o ateu crê em alguma coisa. Crê que Deus não existe. É um tipo de fé, é um tipo de religião e é um tipo de crença também. E o budismo, irmãos, ele se enquadra na categoria de religião filosófica. Porque ela não é só uma religião. Ela tem algumas filosofias e algumas éticas, algumas crenças que se enquadram nessa categoria de religião filosófica e não só religião, como a gente vai ver aqui. Então, vamos analisar. Budismo, ele tem pelo menos 3 tradições diferentes. Você nunca vai encontrar uma uniformidade no ensinamento budista. Existem pelo menos 3 tradições diferentes. Eu vou citar o nome delas aqui. A primeira é Theravada, a segunda é Mahayana e a terceira é Vajrayana. São 3 tradições. Essas 3 tradições budistas, elas se pautam nos mesmos princípios, ou nos mesmos materiais, que são as famosas 3 joias. Talvez alguém já ouviu falar disso. A primeira joia é o Buda, como sendo o mestre principal deles. O segundo é o Dharma, que são os ensinamentos budistas baseados nas leis do universo. E o terceiro é chamado de Sangha, a comunidade budista. Se a gente fosse fazer uma comparação, uma analogia com o cristianismo, seria mais ou menos assim. O Buda seria Deus, a segunda joia seria a Bíblia e a terceira joia seria a igreja. Uma analogia seria mais ou menos desse tipo. Aí, imagine só, 3 tradições que seguem os mesmos 3 ensinamentos, só que, por sua vez, existem muitas e muitas escolas diferentes. Dessas 3 tradições e desses 3 princípios, surgiram um monte de escola diferente, que coloca uma ênfase diferente da outra, que ensina uma coisa que a outra não ensina. Por exemplo, tem budista que acredita que vai haver uma restauração final de todas as coisas, que acredita no fim do mundo, por assim dizer. Mas tem budista que não acredita nisso. Tem budista que afirma que isso faz parte da mitologia budista. Então, crer ou não nessas coisas não tem importância nenhuma. Então, existem várias ramificações. E além disso, irmãos, existem cerca de 500 milhões de budistas em todo o mundo. Algumas fontes trazem 350 milhões, outras trazem 500 milhões. É muita gente, fala sério. 500 milhões de budistas. E só aqui no Brasil, no ano de 2010, eles registraram aproximadamente 245 mil budistas praticantes, até porque não tem esse negócio de praticante e não praticante no budismo, né? Ou você é ou você não é. Então, 245 mil só no ano de 2010, uma quantidade muito maior do que a própria cidade de Araçatuba. Então, como que começou, irmãos? O budismo é a 5ª religião, a 5ª maior religião do mundo. Como que começou o budismo? O fundador chama-se Siddhartha Gautama. Pode colocar a imagem, essa estátua que foi construída em homenagem a ele. Ele viveu do ano 563 a 483 antes de Cristo. A religião foi fundada por volta do século VI, irmãos.
E quem foi esse sujeito que vocês estão vendo aí na tela? Bem, para começar, o Siddhartha Gautama, ele era filho de um casal de príncipes, de governantes, que governavam uma região onde hoje, atualmente, é o Nepal. Eles governavam aquela região, eram líderes daquela região, e um dia a mulher ficou grávida, a esposa engravidou. E durante a sua gestação, ela recebeu pelo menos 2 indícios de que a criança que estava no ventre era uma criança diferente. O primeiro é que ela teve uma visão de um elefante branco entrando dentro da barriga dela. E ela viu nisso um sinal miraculoso, um sinal especial. E o outro foi uma predição de um astrólogo que chegou dizendo que aquela criança seria especial. O pai, então, de Siddhartha Gautama, o famoso Buda, a gente vai ver o porquê que ele se tornou o conhecido Buda. O pai ficou, então, encucado com esses acontecimentos e resolveu dar uma educação privilegiada, uma educação especial para essa criança. Ele, então, cresceu, não conheceu o mundo até pelo menos os seus 29 anos de idade. Ele vivia dentro dos portões do palácio, sendo educado, instruído pelo pai, extremamente zelado pela pessoa do seu pai. E aí um dia, irmãos, voltando antes de falar disso, casou-se com 16 anos de idade apenas, com uma princesa, que alguns dizem que era sua própria prima. Pode passar o slide. Essa princesa que vocês estão vendo, as princesas é só a forma de falar, né? Porque não é nada bela. Yashodhara é o nome dessa mulher. Ele se casou com ela quando ele tinha 16 anos de idade, ainda um adolescente, né, nos termos modernos. Daí um dia, irmãos, casado, vivendo dentro do seu palácio, tudo certinho, desfrutando de bastante luxo e de bastante riqueza, o Siddhartha Gautama quis conhecer o mundo como ele é. E ele então chamou um dos seus servos e disse assim: eu quero conhecer a vida fora do palácio, quero saber como que é a vida fora do palácio. Nisso ele tinha 29 anos de idade já. Então o servo, o empregado do palácio, resolveu levar o Siddhartha Gautama para dar uma volta para fora dos portões. E eles então passeando de carruagem por ali, e o Siddhartha ficou chocado quando ele se deparou com algumas situações. Ele se deparou com um homem idoso, ele se deparou com um homem doente, ele se deparou com uma pessoa levando um corpo para ser cremado, e ele se deparou com um mendigo na rua, um andarilho. E tudo isso trouxe um choque muito grande sobre a vida dele. E esses 4 acontecimentos acabou gerando nele aquilo que se tornou os 4 princípios principais do budismo. Ele foi tremendamente influenciado por conta dessas coisas que ele viu. Ele então decidiu abandonar a vida de luxo no palácio e se dedicar à abnegação. Se dedicar à morte do seu ego, esse tipo de coisa que é as crenças centrais do budismo. Um dia, irmãos, o Siddhartha jejuou tanto, mas tanto, que a coluna dele chegou até a envergar. De tanto que ele jejuou, tentando alcançar a iluminação. Mas isso foi em vão. Até que um dia, debaixo da figueira, pode passar. Até que um dia, debaixo da figueira, naquela posição de lótus, meditando, buscando essa iluminação privilegiada, ele entrou numa luta muito intensa com uma personificação da morte e do mal, chamado Mara. E nessa luta muito intensa durante a madrugada, o sol raiou pela manhã e ele conseguiu vencer essa personificação do mal dentro de si. E a partir daquele momento, a partir dessa experiência mística que ele teve, ele conseguiu ter uma compreensão mais elevada da realidade da vida. E aí ele começou a ensinar todas as coisas. É a partir desse momento, debaixo da figueira, que ele se torna o famoso Buda, uma palavra que significa iluminado. Então, o Buda não é necessariamente um Deus que os budistas adoram. Mas a gente não vai ver nessa aula, mas eles trazem uma reverência exagerada pela pessoa do Buda. Mas eles ensinam que o Siddhartha Gautama foi o primeiro Buda, e todo aquele que alcança essa iluminação ou esse nirvana é também um Buda. Então existem vários Budas pela Terra, e ele foi o primeiro de todos, por isso que ele é uma figura central dentro do budismo. Foi a primeira pessoa a alcançar esse status de nirvana, de paz e plenitude total, ok? Então, resumidamente é isso. O Buda morreu com 80 anos de idade, dedicou toda a sua vida, a partir daquela experiência na figueira, a ensinar a abnegação, a ensinar
que o ideal da vida é você viver no meio termo entre abnegação e autoindulgência. O meio termo é sempre o ideal, o equilíbrio é sempre o ideal. E ele viveu e morreu, segundo a tradição budista, em total paz, com aceitação tranquila da sua morte. Existem provas de que foi uma figura histórica, mas não existe prova de que essas experiências que a gente falou aqui foram de verdade, foram reais. Eles vão dizer que sim. E além do mais, o Buda não escreveu nenhum livro, não existe nenhuma literatura escrita por ele mesmo. Tudo que ele ensinou foi escrito pelos seus discípulos. Ele transmitiu oralmente os seus ensinamentos, não catalogou nada por extenso. Muito bem, então dito isso, irmãos, esse pequeno resumo histórico para a gente entender um pouquinho de como começou essa religião, essa seita, vamos pensar em quais são os principais princípios budistas e como a gente deve olhar para cada um deles à luz da palavra de Deus. O primeiro princípio é a realidade do sofrimento, como está colocado aí, essa palavra em sânscrito, que vocês estão vendo ali em parênteses. Qual que é a ideia do budismo segundo esse princípio aí, irmãos? Eles dizem que a vida se resume em sofrimento. Viver é sinônimo de sofrer. Tudo é sofrimento, é o que eles vão ensinar. O nascimento, eles vão dizer, é sofrimento. O envelhecimento é sofrimento. A enfermidade é sofrimento. A morte é também sofrimento. Tristeza, lamentação, dor, angústia e desespero, tudo isso é sofrimento também. A união com aquilo que não traz prazer é sofrimento. Enfim, a vida se resume a sofrer. Tudo é sofrimento. Esse é o princípio primário do budismo. E você tem que encarar isso como sendo uma realidade, é o que eles dizem. Tudo é sofrimento. Mas será que a Bíblia diz que tudo é sofrimento mesmo, irmãos? Olhando para as Escrituras, a gente aprende, pode passar, que os sofrimentos, eles são reais, sim, mas eles são incomparáveis com a glória que será revelada em nós no futuro. Quero que os irmãos abram a Bíblia em Romanos 8:18, para a gente ler essa ocorrência. Essa é a primeira verdade. A vida não é sofrimento, ela possui momentos de sofrimento. E esses momentos de sofrimento são incomparáveis com a glória que há de ser revelada em nós no futuro. Romanos 8:18, o texto bíblico vai falar assim: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada em nós. É isso que a Bíblia diz. O sofrimento não pode ser comparado com a glória que será revelada. Mas não para por aí, irmãos. A Bíblia também diz que apesar do sofrimento que nós experimentamos aqui na terra, a Bíblia diz que nós desfrutamos também de algumas alegrias. Deus, na sua graça e na sua misericórdia, resolve nos dar momentos de alegria e momentos de prazer para aliviar a carga e o peso do sofrimento. A Bíblia revela isso. Vamos ler agora Eclesiastes 8:15. Eclesiastes capítulo 8, versículo 15. Fala assim o texto: por isso exalto a alegria, porque não há nada melhor para o homem debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Isso o acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Então nós temos que louvar a Deus, porque apesar do sofrimento que nós experimentamos aqui na terra, Ele permite que experimentemos também momentos de alegria, para aliviar um pouco esse sofrimento, até chegar na glória, onde não haverá nenhum sofrimento mais, irmãos. Então não só comer faz parte dessas alegrias, e não só beber, mas também dormir, né? A gente gosta de dormir, faz parte dessas alegrias. Momento que a gente experimenta com a família faz parte dessa alegria que Deus proporciona. Conquistas que a gente alcança aqui na terra também fazem parte dessas alegrias que Deus permite que nós desfrutemos, enfim. Então a vida não é só sofrimento, tem momentos bons também. O sofrimento faz parte. E o melhor de tudo, irmãos, é que o sofrimento não vai nos destruir, porque o pior sofrimento já foi enfrentado em nosso lugar por Jesus. Então, todo o sofrimento que nós enfrentamos aqui nem se compara com o que Ele passou. E além de não se comparar com o que Ele passou, um dia Ele terá um ponto final.
porque nós experimentaremos a glória que está reservada para nós no futuro. É isso que a Bíblia diz. Então, esse primeiro ensino do budismo, de que tudo é sofrimento, não é bem por aí, ok? É uma distorção da realidade, irmãos. E, sem dúvida, deve ser uma opressão muito grande olhar a vida só por esse prisma de sofrimento intenso. Mas não para por aí. O segundo princípio principal do budismo é sobre a realidade da origem do sofrimento. Da onde vem o sofrimento? Eles vão se perguntar. E qual que é a resposta, irmãos, que eles vão dar para isso? Eles ensinam que a causa de todo sofrimento está no desejo e na cobiça do coração do homem. Esse é o ensinamento. Todo sofrimento reside na cobiça e no desejo do coração do homem. Então, para você ficar livre desse sofrimento opressor, você precisa se desapegar das cobiças, você precisa abrir mão daquilo que você deseja conquistar aqui na terra. Essa é a maneira de você ficar livre do sofrimento. Num ponto, o Buda acertou. Por quê? Porque ele disse que ele disse que a fonte do sofrimento, então, está no coração do homem. O sofrimento nasce a partir dos desejos e das cobiças do coração. Então, em última instância, o problema está no coração do homem. Nesse ponto ele acertou. Afinal de contas, não foi isso que Jesus disse em Mateus 15:19? Pode passar o slide? Porque do coração do homem é que saem os maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos e calúnias. Então, nesse ponto é verdade. O problema está dentro do coração do ser humano. Só que ele não para por aí, ele erra, depois de acertar ele acaba cometendo um erro. Ele vai dizer que o sofrimento, irmãos, não é uma punição que foi imposta à humanidade. O sofrimento não é algo que vem de fora e atinge o ser humano. O sofrimento não é resultado da punição de um ser sobrenatural. Mas o que a Bíblia diz a respeito disso? Primeiramente, a Bíblia diz que o sofrimento é sim fruto da punição de Deus por causa do pecado. Vamos abrir a nossa Bíblia no famoso texto de Gênesis 3, versículos 13 a 19. Logo depois do homem e da mulher pecarem no Éden, vem a sentença do Senhor, dizendo assim: E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu o comi. Então o Senhor disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da sua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez. Com dor darás à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: Porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela? Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste tirado, porque és pó, e ao pó tornarás. Então é isso que a Bíblia diz, irmãos. Antes de Gênesis 3, de fato não havia nenhum sofrimento. Mas após a desobediência do homem no Éden, Deus puniu a raça humana e a sua própria criação com juízo. Então o sofrimento, segundo o budismo, não vem de uma causa externa ou de um ser sobrenatural. Mas a Bíblia diz que vem sim, vem da parte do Deus Todo-Poderoso que criou os céus e a terra. Ele é quem pune os seres humanos por causa do pecado no Éden. Então o sofrimento no mundo revela duas coisas, pelo menos, irmãos. Primeiro, revela a maldade do ser humano e também revela a justiça de Deus, do Deus Criador. O sofrimento revela essas duas verdades. Terceiro ensino do budismo, além daqueles dois, o terceiro é sobre a realidade da cessação do sofrimento. Nesse ponto, eles tentam ser um pouco esperançosos. Eles acreditam que vai existir um ponto final para todo sofrimento. Um dia o sofrimento vai acabar, o sofrimento, portanto, tem prazo de validade, eles ensinam isso. Nós acreditamos que o sofrimento vai acabar para quem é cristão, para quem está em Cristo também.
Só que a maneira como isso vai se dar, irmãos, é uma distância muito grande entre o cristianismo e o budismo. Por exemplo, como que o ser humano pode ficar livre do sofrimento segundo a ideologia budista? Eles dizem que o segredo é você se libertar. De que maneira você deve se libertar? Você deve se libertar dos pensamentos negativos, você deve se libertar para atingir a libertação do sofrimento, se desapegando das pessoas, tendo desapego para com posses materiais, para com bens materiais, para com as riquezas. Quando você se liberta até mesmo de si, você então pode alcançar aquele estado que o Buda atingiu, que é o estado de nirvana, de paz e plenitude plena, e de paz plena. Agora, irmãos, algumas pessoas acham, erroneamente, que o nirvana é um lugar para onde se vai, mas não é. Okay? O nirvana, de acordo com o budismo, é um estado mental, é um estado de espírito, uma plenitude de paz. E a pessoa então morre e fica naquele estado de paz para sempre. Se ela morre sem alcançar esse nirvana, ela vai ganhar uma segunda oportunidade, ela vai reencarnar para conseguir atingir esse nirvana na próxima vida. Então, um monte de coisa absolutamente absurda, não é? Então, é isso que eles ensinam. Então, abandona os comportamentos que te fazem mal, abandone os comportamentos que fazem mal às pessoas, abra mão de tudo o que é cobiçoso e desejoso. Abandone essas coisas. Aí sim você vai atingir o nirvana e vai ficar livre de todo o sofrimento. Mas o que a Bíblia diz a respeito desse ensino, irmãos? Primeiro, a Bíblia revela que o homem é incapaz de subjugar os desejos da carne. Já começa por aí. Se para atingir o nirvana, o homem tem que abandonar os seus desejos, então ele está perdido, porque nenhum ser humano consegue abandonar os seus desejos sem a ação do Espírito Santo. É impossível que isso aconteça. Eu quero ler com os irmãos agora Efésios capítulo 2, versículo 1, célebre texto, né, utilizado para defender essa verdade de que o homem nasce espiritualmente morto. Efésios capítulo 2, versículo 1. O texto fala assim: Ele vos deu vida, estando vós mortos nas vossas transgressões e pecados. Então, quando que o Senhor nos deu vida? Qual era o nosso estado espiritualmente falando? De total morte. Quando ainda estávamos mortos, o Senhor resolveu nos dar vida. E essa palavra mortos que aparece aqui em Efésios 2:1, irmãos, vai ser projetada aqui no slide, é a palavra necros. Pode passar? Isso. Essa palavra grega necros, ela aparece, melhor dizendo, em outras passagens do Novo Testamento. Primeiro, aponta para um morto e para um cadáver, literalmente falando, uma pessoa em decomposição. Aponta para um morto que morreu, mas ainda não foi enterrado ou sepultado, e também aponta para um morto que foi sepultado e colocado dentro de um sepulcro. A mesma palavra que aparece nessas passagens, aparece aqui para falar da realidade da nossa morte espiritual sem Jesus, antes de Jesus. Então, biblicamente falando, o ser humano está morto, ele não pode fazer nada por si mesmo. O homem não pode subjugar os seus desejos pecaminosos. O homem não pode alcançar essa plenitude que o budismo prega sem a ação do Espírito Santo, irmãos. E nem com a ação, porque não existe esse negócio de nirvana, não é verdade? Então o homem precisa desesperadamente crer em Jesus, nascer de novo, para que seja transformado e consiga então subjugar os desejos da sua carne. Sem isso é impossível que aconteça. Aliás, o budismo é considerado uma religião ateia ou ateísta, porque eles não creem num ser pessoal, todo-poderoso, que criou todas as coisas e que governa todas as coisas. Eles não acreditam absolutamente em nada disso. Para eles não há Deus. Simplesmente isso. Para eles o foco é de fato o ser humano. O foco é o coração do ser humano. Ok? Então, biblicamente, esse ensino também cai por terra. Agora, o quarto e último ensino, irmãos, esse aqui já tem um monte de ramificação diferente. Lembra que eu disse no começo que os principais princípios do budismo são as 4 verdades nobres. Toda vez que você lê em algum lugar 4 verdades nobres, saiba que é o ensino central do budismo. Nós falamos do primeiro, do segundo e do terceiro. Agora, a 4ª verdade nobre, ou 4º princípio nobre do budismo, tem 8 passos que a pessoa deve obedecer para atingir aquela iluminação ou nirvana, que é o ideal budista. Okay? Então, a 4ª verdade do budismo é a realidade
do caminho, a realidade do maga, é o que eles dizem. Então, para você atingir tudo aquilo que foi falado, para você olhar a vida como ela realmente é, para você entender a origem do sofrimento e para você ficar livre do sofrimento, você tem que seguir esses 8 passos que eles vão ensinar. Pode passar o próximo slide? Esse é o famoso quadro do Dharma. Lembrando que a palavra Dharma, ela aparece em outras religiões, não só no budismo, mas aparece no hinduísmo, shintoísmo, essas coisas aí. Pode passar o próximo? Joia. Esses são os 8 passos que você tem que seguir se você quiser atingir essa paz plena segundo o budismo. Eles chamam de caminho nobre óctuplo. O primeiro deles é a compreensão correta. Ou seja, para você atingir esse estado pleno de paz ou nirvana, você tem que acreditar e levar muito a sério os 3 primeiros princípios. Começa por aí. Tendo uma compreensão correta a respeito da realidade. Entendendo que a realidade é só sofrimento. Entendendo que é do coração do homem que nasce o sofrimento. E entendendo que esse sofrimento pode acabar quando você abre mão dos seus desejos. Começa por aí, o primeiro passo. Segundo passo, intenção correta. Aqui você tem que abrir mão de pensamentos egoístas. Você tem que cultivar pensamentos bons a respeito de você mesmo e a respeito das pessoas. Abra mão de todo pensamento que vá prejudicar a si e aos demais. Terceiro, fala correta. Tudo que é dito eles vão dizer. E aqui está o princípio do karma, né? Tudo que é falado tem um efeito benéfico ou negativo na evolução espiritual do ser humano. Tudo que você fala, pensa e faz vai ter um efeito. Porque toda causa tem um efeito, é o que eles vão dizer. Então não minta. Não use palavras ásperas ou palavras de calúnia contra as pessoas, porque isso vai atrapalhar a sua evolução até o nirvana. Procure falar aquilo que é verdadeiro, aquilo que é agradável, aquilo que é benéfico, ok? Quarto, a ação correta, ou seja, não cause danos físicos às pessoas. Procure não matar, procure não ser violento fisicamente contra alguma pessoa. Abra mão de práticas sexuais ilícitas ou impróprias. Procure proteger e ajudar as pessoas, ao invés de fazer o mal para elas. Quinto passo do maga, meio de vida correto. Eles vão dizer, tenha uma vida equilibrada. Abra mão de luxo. Não precisa ser mesquinho, mas também não precisa de luxo exagerado. O Buda vivia no palácio, ele abriu mão de todo o luxo, né, para se dedicar às pessoas. Então faça isso. Trabalhe com honestidade. Fique perto de pessoas honestas, porque afinal de contas, pessoas honestas transmitem uma energia positiva. Tem uns que acreditam nisso, né, irmãos? A gente vê esse tipo de linguajar de energia positiva até na boca de alguns cristãos. Isso é terrível, isso é complicado. Sexto, esforço correto, seja diligente. Nesse ponto aqui, número 6, eles falam que você tem que ser bastante empenhado e dedicado na tua espiritualidade. Nada de preguiça, nada de negligência, nada disso. Não seja negativo quando algum pensamento ruim vier na sua mente. Mas quando vier um pensamento bom na sua mente, abraça esse pensamento e aproveita o máximo que você puder dele. Faça isso, é o que eles ensinam. Sétimo e penúltimo, plena ação correta. Fique atento quando os pensamentos surgirem na sua mente. E eles falam assim, não fica agarrando aquilo que aconteceu, não fica preso ao passado e nem fica fantasiando demais o futuro. Se agarre ao tempo presente e se dedique totalmente nesse momento presente. E o último de todos, concentração correta. Ou seja, não tenha uma mente distraída, uma mente que fica vagando entre um pensamento e outro. Seja disciplinado na sua concentração, porque isso vai mudar a sua vida e a sua visão da realidade. Então, resumidamente, esses são os 8 passos do quarto princípio principal do budismo. Segundo eles, se você seguir esses passos, você alcança o caminho correto, que é o caminho até o nirvana. Agora, irmãos, não dá para a gente pegar ponto por ponto por conta do nosso tempo. Mas muita coisa que foi dita aqui pelo budismo, você acha que foi tirada de onde? Da verdade eterna da palavra. Ora, quando eles condenam, por exemplo, a prática de sexo ilícito, a Bíblia o tempo todo condena isso. É como se eles tirassem alguma coisa das Escrituras e misturassem com as mentiras deles para ensinar essa religião.
Estava assistindo uma mulher essa semana, que ela é budista. E ela estava falando a respeito de Jesus. Eles têm Jesus na mais baixa conta. Buda foi até melhor do que Cristo, segundo eles. E eles vão dizer lá que o cristianismo surgiu muito depois do budismo, que o budismo é uma religião muito mais antiga, e o cristianismo é logo depois do budismo, etc. e tal. Bem, de fato, o cristianismo veio depois. Mas, irmãos, tudo começou com o Antigo Testamento. Tudo começou nas escrituras do Antigo Testamento. E todas as verdades que são apregoadas, tiradas da Bíblia e colocadas aqui, não nasceu no budismo. Nasceu na Escritura Sagrada. Nós não precisamos dos ensinos deles. Nós temos a Bíblia que é suficiente para orientar e pautar a nossa vida. Ora, não matarás. De onde foi tirado esse ensino deles? Dos 10 mandamentos, do Decálogo. Então, eles tiram coisas que são convenientes, né, e colocam dentro dos ensinamentos principais deles. Agora, o que a Bíblia ensina a respeito dessas 8 verdades que podem levar o ser humano até o caminho? A Bíblia diz que o verdadeiro caminho está fora do homem, porque eles dizem que essas 8 verdades estão dentro de você. Basta você fazer um mergulho interno no seu coração, mergulhar no mais íntimo do seu ser, para conseguir praticar esses 8 passos. Mas a Bíblia revela, irmãos, que o caminho verdadeiro não está dentro do homem. O caminho verdadeiro está fora do homem. Porque o caminho verdadeiro não é o ser humano caído. O caminho verdadeiro é Cristo Jesus apenas. É Cristo Jesus. Alguns versículos para a gente ler aqui. Pode passar, o slide vai ser projetado aqui, não precisa abrir não. O primeiro, João 6,51, fala assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Próximo, João 11:25, Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E João 14, versículo 6, Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai a não ser por mim. Então, o único caminho para chegar até o Pai, o caminho da vida eterna, está fora do homem. E esse caminho é uma pessoa chamada Jesus. Então, com base nisso, irmãos, o budismo também cai por terra nesse ensinamento do Magga, ok? Nós temos que tomar muito cuidado, porque muitas religiões misturam, todas as religiões, na verdade, misturam verdade com mentira, erro com acerto. E isso torna o veneno mais perigoso, irmãos. Porque a pessoa que é mais incauta, ela observa aquilo que está sendo ensinado dentro de uma religião, acha até bacana, é verdade, a gente não pode fazer o mal para as pessoas. A gente não pode matar as pessoas, legal, acho que é uma boa religião. Acho que vale a pena seguir essa religião. Mas ela não consegue discernir que por trás disso existe veneno, misturado com algumas verdades. É muito perigoso. Existe aquela religião como o satanismo, que é mentira pura. Qualquer um olha aquilo e sabe que é mentira. Só vai para o satanismo quem ama o mal mesmo. Agora, nessas outras religiões, eles enganam, misturando verdade com mentira. E o incauto acaba caindo. Não tomemos cuidado, irmãos. Precisamos pedir sabedoria ao Senhor para discernir esse tipo de coisa. E precisamos também estudar a palavra, para que não sejamos enganados por essas religiões aí. Amém? Joia, então nosso tempo já está indo. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Pode fazer, meu irmão. Espera aí que está filmando, tem que colocar o microfone. O budismo, você falou que o karma, ele não é um lugar. Então, o budismo ele tem um entendimento de nirvana. O nirvana ele não é um lugar. Mas o budismo tem um entendimento de vida pós-morte ou simplesmente reencarnação até chegar a esse nirvana? Eles acreditam que é reencarnação até você chegar ao nirvana. Enquanto você não chegar até o nirvana, você vai continuar reencarnando e passando por esse ciclo de morte e sofrimento e renascimento, até alcançar o nirvana. Então, por exemplo, suponhamos que uma pessoa passe por 5 reencarnações. Na primeira reencarnação, ela vai atingir um nível espiritual de evolução. Só que ela não chegou no nirvana. Então, ela morreu e reencarnou, foi na segunda vida. Na segunda vida, ela alcançou mais um pouquinho de evolução espiritual e juntou com a evolução da primeira vida. E foi indo, aí na quinta vida ela conseguiu atingir o nirvana. Atingiu o nirvana, cessou o sofrimento, acabou tudo isso. O mais estranho em tudo, irmãos, é que ninguém lembra de nada do que foi na vida passada. Você lembra de alguma coisa? Não existe isso. Reencarnação
é doutrina de demônios, né? Mas é isso que eles ensinam. A reencarnação vai acontecer até você atingir o nirvana. Atingir o nirvana, fim do sofrimento e fim das reencarnações também. Mais alguém, queridos? Joia. Espera aí que eu vou aí, irmã. Devia ter pego outro microfone, mas não tem problema. E quando a pessoa atinge esse nível, para onde que ela vai quando acaba as reencarnações? Quando ela atinge o nirvana através das reencarnações, ela fica... Existe uma realidade, ela continua viva em algum universo, que eles acreditam numa multiplicidade de universos espalhados pelo mundo todo, né? Então a pessoa vai continuar nesse estado de plena paz em algum universo paralelo aí, o que eles acreditam. Fazendo o que, já não sei dizer, mas a pessoa fica consciente em algum lugar no universo. Mais um aqui. Eu ouvi dizer que tem pessoas que reencarnam em animais. É verdade isso? Bem, o budismo, pelo menos, não vai ensinar a reencarnação em um animal. Eu acho que quem ensina isso é o espiritismo. O espiritismo. Mas o budismo, até onde eu pude perceber, eles acreditam que a reencarnação é só em ser humano mesmo. Só em ser humano mesmo. Mais alguém, irmãos? A propósito, eu acho que semana que vem é o assunto de espiritismo. Eu tinha um tio meu que tinha um Buda, e ele colocava dinheiro embaixo do Buda, diz que dava sorte. Essa crença, o que você acha disso? É um misticismo, com certeza, né? Mas o próprio budismo não ensina isso. O próprio budismo acredita que o Buda deve receber honrarias através de incenso, esse tipo de coisa, mas são poucos os budistas que acreditam que isso vai trazer uma prosperidade material. Tem também alguns que acreditam nisso, mas não são todos, não. Né? E eles falam que não adoram Buda, irmãos, mas adoram sim. Adoram Buda sim. Tem estátua, ora, a Bíblia condena, né, a edificação de imagens, só o fato de levantar uma imagem com a cara do bicho lá feio, já é uma idolatria. Vamos orar então? Alguém tem mais alguma pergunta? Alguma dúvida? Amém. Então vamos orar, agradecendo ao Senhor. Semana que vem nós falaremos sobre o Espiritismo. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse tempo na sua presença. Deus, obrigado pela sua palavra, que não nos deixa ser enganados por essas religiões falsas que se levantam com todo tipo de argumentação para levar os incautos ao engano. Guarde a nossa vida, nos dê sabedoria, Senhor, para discernir tudo aquilo que não provém do Senhor e rejeitar essas coisas. Ajuda-nos a ter uma disciplina pautada em sua palavra, que a nossa mente seja iluminada pelo teu Espírito Santo, para que compreendamos as verdades que o Senhor revelou para nós. Nós oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe, queridos.